Olá, eu sou o José Carlos Rotem. Olá, eu sou o professor Flávio Caetano. Bem-vindo a nossas conversas sobre epistemologia. Hoje nós vamos discutir métodos quantitativos, mas espera aí, deixa eu pensar, métodos quantitativos. Mas a qualidade, Flávio, tem alguma... A quantidade tem alguma qualidade? A gente poderia falar nisso? Então, Zé Carlos, eu tenho pensado nisso nesses últimos tempos, porque chega para a gente uma situação muito interessante de se pensar a relação entre qualidade e quantidade. Até um certo tempo atrás, qualidade e quantidade, pelo menos até onde eu sabia, eram duas coisas separadas. Quando você faz um trabalho qualitativo é uma coisa, quando você faz um trabalho quantitativo é outra. Até então, eu era feliz, porque estava tudo nos seus devidos lugares. Ocorre que sempre tem alguém que vem colocar minhoca na cabeça da gente. Olha só. Aí vem um sujeito um dia e fala assim, viu, olha, mas esse aluno aqui, ele é um bom aluno. Eu falei, mas por que ele é um bom aluno? Veja só, vamos pegar ele e comparar ele com o outro. Esse aluno, ele tirou, eu dei duas provas, ele tirou na primeira 7, tirou na segunda 8, e eu dei nota 7,5, que é a média. Né? Eu fechei, nem ponderei, eu sou meias dúzias, dividi por 2, deu 7,5. Esse outro aluno, para comparar, esse é um aluno bom, para você ver, com 7,5 de média. Um outro aluno, ele tirou 3 na primeira prova e tirou 8 na segunda. Você soma as duas, dá 11 vai dar 5,5 de média. Você vê, ele está um pouquinho acima da média. Então, é fácil, é transparente que o primeiro aluno é melhor do que o segundo. Eu falei, pois é, mas não tem um problema aí essa sua conclusão? Falou, qual é? Presta atenção, vamos olhar de novo os dados. O primeiro tirou 7 na primeira prova e 8 na segunda. Quer dizer, ele cresceu 1 ponto da primeira para a segunda. O segundo tirou 3 na primeira, mas tirou 8 na segunda. Ele cresceu 5 pontos. Eu diria para você que dá para chegar na conclusão que o melhor aluno é o segundo. Uhum. Não, mas estatisticamente está comprovado que o primeiro, inclusive, ele vai ficar com uma média maior do que o segundo. Olha É o problema. verdade. É. Que o número, né, ele diz alguma coisa, né? Por exemplo, assim, no caso dos dois alunos, diz que eles tiveram algum desempenho naquela prova que representa alguma aprendizagem, né? Isso é legal, né? Isso dá coisa. E o número também, ele diz essa questão que você levantou, essa questão do crescimento, Pois é. né? Então, por exemplo, assim, a hora que eu vou interpretar o número, então eu tenho um aluno 3, os dois tiraram 8 no final, né? Então, assim, pensando naquilo que eu queria que o aluno chegasse, os dois chegaram no mesmo lugar. Pois é. Ok, tá bom, né? Só que, olhando o próprio número, quando a gente interpreta ele, vai dizer o seguinte, que esse primeiro, o aluno segundo, que tirou nota 3, ele teve um desempenho, ele cresceu na disciplina. Então, provavelmente, a dedicação dele foi muito maior do que o primeiro, né? Assim, não que o primeiro não seja bom aluno, Pois é. ele não decaiu, né? Mas o Exato. número. Por isso que Pelo eu não. contrário, olha, vamos fazer um exercício rápido aqui. Digamos que o primeiro que tirou 7 na primeira tivesse tirado 7 na segunda, portanto não cresceu nada, né? Ele ficaria com 7, o outro ficaria com 5,5. 5,5. E se ele tirasse 6, Se ele ele ficaria tirasse com. 6, ele ainda estaria acima. Ainda Verdade. estaria assim. Então, É. ele pode ser melhor aluno decrescendo na nota. Isso aí é meio estranho, né? É meio Esse estranho. tipo de coisa me incomoda. Mas eu gosto de dar um outro exemplo, Zé Carlos, de como a gente pode usar
de como a gente deve prestar atenção, porque a estatística, assim, não é um problema, né? Eu até ouvi esses dias de um estatístico amigo meu que eles dizem assim, nós precisamos torturar os dados para eles confessarem a verdade. Eu gostei da ideia, mas só vale na brincadeira. Veja só, eu tenho aqui na minha frente uma mesa. De um lado da mesa, eu tenho um balde de água gelado. Do outro lado, à direita, um balde de água fervendo. Se eu fizer uma leitura estatística como essa do primeiro exemplo, eu poderia enfiar a mão nos dois baldes ao mesmo tempo e dizer que, na média, eu estou bem. Uhum. Só que, assim, na média, eu estou enrolado, estou com a mão queimada de um lado e do outro. Um lado congelou, do outro lado queimou, né? Como é que Isso eu mesmo. posso usar a estatística desse jeito? Sabe que antigamente, há uns anos atrás, nós fomos pegar, por exemplo, nos anos 80, né? Nos anos 70, 80, quando a gente tinha uma forte crítica ao positivismo, né? Você tinha essa separação, ou análise qualitativa ou análise quantitativa. Aí não tem jeito, né? Como você mesmo comentou aí no início. O que vai fazer as duas coisas se unirem é essa questão da interpretação, né? O que esse dado estatístico ele está me dizendo, né? No caso dos três alunos, vamos pegar os três aí. O aluno que tirou 7, depois virou 6, o aluno que era 7, depois virou 8, e o aluno que era 3, depois virou 8. Então, os dados, na média, né, usando o dado estatístico, né, há dois que estão melhores e um que está pior. Né? E o que está pior é o que cresceu. Né? Então, a interpretação, ela, assim, o número, ele diz alguma coisa, mas ele não diz sozinho. Né? Ele não diz tudo, né? Não diz tudo. Por isso, o número, a gente tem que ir com calma com ele, mas ele ajuda. Se a gente não tivesse esses dados, né, esses números aí que você está comentando, Flávio, a gente não poderia fazer nenhuma análise, né? Nem de Pedro, nem de Joaquim, né? Porque você não teria alguma informação para comparação. Flávio, vamos trazer aqui um pouco essa questão de como que funciona, né? Quando o pessoal vai estar trabalhando com esses métodos quantitativos, né? E que trabalham com números, o que eles estão mexendo, né? Assim, o que eles estão fazendo, né? Uma primeira coisa que a gente tem quando trabalha com pessoal em ciência em geral, a gente trabalha com relações de causa e efeito, né? Nas ciências quantitativas, com mais frequência, né? Com mais frequência ainda, né? Então, sempre a ideia de causa e efeito, você trabalha assim, né? Ele sempre está na temporalidade, se for pensar relações de causa e efeito. Eu tenho a minha mão aqui, bati nela, daí ela doeu, né? Deu certo. Deu tudo. A gente inventa cada coisa, né, Flávio? A gente vai dando exemplo que vai batendo na mão aqui para fazer o quê, né? Ainda bem que foi na mão. Mas se fosse na cara. Então, assim, a minha mão, há 3 minutos atrás, ela não estava doendo. Ela só doeu porque teve alguma coisa que fez causar essa dor. Então, foi, né, essa causa e efeito aqui. Então, a gente tem. Então, quando eu vou fazer uma explicação dentro dessa visão, eu vou estar fazendo relações de causa e efeito, né? Que é um tipo de explicação, que na ciência, como nós vamos ver em outros momentos, em outros vídeos aí, não é só a relação causa e efeito que a gente trabalha com a cientificidade, né? Mas como a gente está preocupado com os métodos quantitativos,
a gente está trazendo essa explicação, né? Quando você vai trabalhar com o quantitativo, a turma que trabalha com esse dado, eles vão falar assim, existem variáveis, Sim. né? E eles vão estar chamando aí variável independente, variável dependente, né? Assim, em outras palavras, efeito, variável dependente, variável independente, causa, né? Por que eles chamam de variável? Porque variável está relacionado com a ideia de um número que vai se resolver. Então, se eu pego lá a fórmula do espaço, né? S igual a S0 mais velocidade nisso. Agora não me lembro. Então, você tem a fórmula lá, né? Que pouca vergonha. Tem a fórmula antes de gravar o vídeo, Flávio. Nossa, Eu também não lembro. também não lembra, né? Então, eu lembro que é igual a S0 mais VT, velocidade de tempo, aceleração e tal. O movimento, que é eu chegar daqui a 10 quilômetros, ele é um número, né? Então, como eu tive uma aceleração, eu partir de um ponto, eu tive uma aceleração, que também é um número, eu calculo e chego e digo para você, se eu correr se eu correr numa velocidade de 10 quilômetros por hora, vou fazer a continha fácil, se eu correr meia hora, eu estarei na posição 5 quilômetros. Estatisticamente, matematicamente correto. Correto. Então, eu estar a 5 quilômetros daqui é causado pela minha velocidade, né? E pelo tempo que eu coloquei velocidade. Então, nós temos as variáveis que determinam a causa, né? Então, a variável dependente, ela representa aquilo que eu tenho de influência, né? Ao meu efeito. E a variável independente, ela representa a causa. A causa. A causa, né? Então, nós temos as variáveis, né, que vão estar mexendo. E pode ter variável no meio, né, Flávio? Assim, uma coisa que causa a outra, né? Então, eu ensino bem meus alunos, né? Esses alunos aprendem direito e eles são depois bons professores, né? Eles são bons professores por quê? Porque eles estudaram bem, porque aprenderam bem. Por que eles aprenderam bem? Porque eu ensinei bem eles. Né? E eles que vão dizer o contrário, que vão ver comigo. A gente tem que ter, né, Fá? A gente tem que achar isso. Então, vigiar e punir. Oi? Vigiar e punir. Tá bom. Claro. Não tem jeito, né? Então, a gente tem lá essas variáveis que elas vão estar aí no meio termo. Né? Isso também a gente pode ter uma rede causal de dados que vão estar mexendo dentro do nosso... Obrigado por café. Da nossa relação de causa e efeito aqui. Né? Então, aí vai caminhando. Por exemplo, o Flávio sorriu, porque ele tomou um café. O café foi causado, ele só chegou ao Flávio porque a esposa dele fez o café. Né? Então, o fato da esposa do Flávio fazer o café é uma causa dele ter ficado feliz. Ele né? Mas é uma causa que é mais indireta. Então, essas relações de causa e efeito, elas vão buscando isso aí, caminhando para trás, para frente, né? Agora, é preciso lembrar um detalhe, né, Zé? A explicação que você está fazendo, inclusive com um exemplo, ela é lógica, sem problema nenhum. Até porque tudo
tem uma lógica, não é, Zé? Uhum. Não tem nada sem lógica. A gente fala que tal coisa não tem lógica, ou porque a gente não entendeu a lógica, ou porque a gente não conhece aquela lógica, sabe que tem, mas não conhece, ou porque é uma força de expressão, para dizer assim, isso não tem sentido. Uhum. Se tem sentido ou não é uma coisa, se tem lógica ou não é outra, porque a lógica é a estrutura do raciocínio. João é loiro e inteligente. Pedro é loiro, portanto, Pedro é inteligente. Essa é uma estrutura lógica. Ela pode não ser verdadeira na sua concepção final, na sua conclusão, mas a estrutura é lógica, não é? Uhum. Exato. E nessa estrutura lógica, o que se faz? Você junta dois eventos e relaciona eles por esse Isso. processo de uma lógica, né? Que aí, no caso, de uma relação causa-efeito, né? Flávio feliz, café feito. Tomando café. Tomar café e Flávio feliz. São Uhum. dois eventos distintos, né? E aí a gente vai fazendo essa ligação lógica em relação a eles, né? Quando a gente vai falar de um efeito, é possível que a gente tenha N causas daquele evento, né? Assim, você pode, por exemplo, assim, a idade, o gênero, a escolaridade, a posição socioeconômica, a região que a habita e muitas outras variáveis, né, que vão determinar as coisas, né? Assim, que vai determinar vai ter um determinado efeito. Por exemplo, quando a gente vê as pesquisas eleitorais, é muito comum você ver lá o pessoal daqui que faz a pesquisa, o Ibope, Datafolha e outros aí, eles dizem o seguinte, ó, há várias variáveis que determinam a sua escolha de candidato, né? Se você é mais jovem ou mais velho, né, isso vai determinar, é uma hipótese, né? Assim, até uma hipótese no sentido de que os mais jovens são mais ousados e os mais velhos são mais conservadores, né? Essa é uma possibilidade. Outra, por exemplo, gênero, né? Isso também afeta. Escolaridade, né? Se você tem mais escolaridade ou tem menos escolaridade, isso é um item que pode afetar, né? Se você é de classe média, se você é de classe baixa, classe alta, né? Assim, se é mais pobre, se você é miserável, né? Se você habita em São Carlos ou se você habita em Americana, pode ser que isso afete a Também. forma das pessoas, né? Tanto que quando a gente vê lá as pesquisas, o pessoal que faz a pesquisa eleitoral, eles levam em conta algumas variáveis que vão afetar. E daí eles calculam lá, assim, né, mais ou menos, quantos tem, no estado de São Paulo, quantas pessoas são na faixa de 30 a 40, e assim por diante, né? Quantos homens, quantas mulheres, né? Eles vão fazer todo um estudo. E aí a gente até vê lá, assim, né? Candidato tal tem melhor desempenho entre os mais jovens, entre as mulheres, entre aqueles que têm ensino médio, dos que são mais pobres e que moram em Americana, né? Às vezes você fica vendo esses dados. Por que eles estão fazendo isso? Eles estão separando as variáveis e tentando identificar qual é a influência, né? Então, eles ficam lá, deixa bonitinho, né? E vai fazendo a conta. Né? Então, aí você pode ter N hipóteses, né? Ou aspectos que podem causar aquilo ali. E são coisas que são concomitantes, né? Assim, o fato de uma pessoa ser mulher, de ser de ensino superior, de morar em Americana, de ter tal idade, tudo isso são coisas que vai construindo e afetando, né?
a visão dessa pessoa, né? É claro que nem todos... Com um detalhe, né? Desculpe interromper, com um detalhe. É isso que eu estava prestando atenção na forma como o seu raciocínio estava sendo desenvolvido, e o raciocínio está irreparável. No entanto, nós precisamos enxergar o raciocínio como uma estratégia de organizar dados, de enxergar dados, de organizá-los e de interpretá-los, que são etapas diferentes de um processo. Uhum. Veja, por exemplo, mulher de ensino superior, residente americana. Pois bem, quando você traz isso para o âmbito de uma pesquisa eleitoral ou outra qualquer, né, que você quer identificar uma certa tendência, eu não posso deixar de ver os dados como primeiro, tendência. Uhum. Segundo, a tendência indica para a gente duas coisas. Primeiro, é provável que as pessoas se comportem assim, por exemplo, na eleição, até com um requinte estatístico de 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, empate técnico, isso, aquilo, etc, etc. No entanto, há um interstício, um intervalo entre recolher esse tipo de dado, olhar para ele e fazer uma interpretação. Por quê? Porque uma coisa é as pessoas se comportarem de um jeito A, B ou C. Agora, quando se diz, com um referencial estatístico quantitativo, de que os dados se comportam daquele jeito, aí, para mim, há um problema. E há uma distância muito grande. Por quê? Porque os dados não se comportam. Eu estou usando uma espécie de metáfora estatístico-linguística para dizer que o comportamento das pessoas se revela no comportamento de dados. Uhum. Você percebe? Isso é um problema. E aí eu começo a trabalhar com o comportamento dos dados na cabeça das pessoas, produzindo efeitos absolutamente manipulados, possivelmente. Uhum. Olha, as mulheres, os jovens, eu não sei o quê, tendem a votar no candidato A. Está fazendo o uso dos dados para fazer campanha para esse candidato. É. Possivelmente. Pode ser essa influência, né? Porque a E pergunta é, quem é que está se comportando? Porque dado não se comporta. Uhum. Você entende? É estranha essa linguagem e ela passa despercebido. A gente olha e fala, não, é verdade. É que, no fundo, Flávio, também o que acaba acontecendo é que a gente tem, dentro do nosso dia, nossa visão de senso comum, que os dados numéricos eles são sempre superiores acima de tudo. É. Né? Então, a gente não trabalha com essa hipótese, né, deles não estarem funcionando, né? Aí você poderia, que o termo, como você mesmo fala, né, é a gente trabalhar com essa ideia de tendência, né? Há uma certa tendência dos alunos, das mulheres votarem mais no candidato tal e votarem mais no do outro, né? E aí, assim, a gente tem dentro desse processo, né? A gente vai ter, primeiro, que a gente vai ter que adotar alguns modelos estatísticos. Sim. Que vão permitir que a gente faça análise desses dados. E dentro dos próprios estatísticos, eles dizem, né? Se você usar uma determinada tipo de modelo, você vai ter resultados diferentes. E aí você tem que esconder dentro lá, conversando com os estatísticos, né? Esses modelos que eles estão utilizando. Né? Tem um detalhe, Zé, só um minuto. A escolha pelo modelo não é estatística. É, A escolha pelo modelo é subjetiva, do ela tem pesquisador. ela tem uma subjetividade
que são vários fatores que implicam, né? Tem até um exemplo disso, quando eu participava da CPA da UFSCar, tinha um grupo da estatística que fazia o tratamento estatístico dos questionários que a gente passava aos estudantes e os professores, né? Certo. Daí tinha um grupo dentro da estatística lá da UFSCar que dizia assim, há um erro, o modelo adotado não é o melhor modelo. Aí, o melhor modelo é a teoria de resposta ao item, que poderia ser utilizado nesses dados, que vão permitir dar... E daí tinha até uma discussão lá. Daí, na época, eu até falo para vocês, vamos fazer um seminário, e daí vocês falam para semileigos, né? Que a gente não é leigo de tudo, mas a gente também não é... Não é estatístico. Daí o pessoal que fazia a análise, fazia para nós, eles chegaram e falaram para nós assim, olha, eles, de certa forma, têm razão. Se a gente for usar a teoria da resposta ao item, a gente vai ter um dado muito mais preciso. Ou mais confiável, né? Mais confiável. Só que o nosso resultado, a gente fez algumas simulações e deu aqui o telefone toca. Desculpe. Está desculpado, Flávio. Provavelmente era sua operadora de celular querendo vender um plano. Provavelmente. Provavelmente. Estatisticamente, 95% das ligações que eu recebo é da operadora. Já que a gente está falando de dados... Então, 95% delas, a chance seria muito grande. Ela liga de novo, ela insiste. Tal, né? Ela insiste. Então, eles dizem assim, mas o problema é que vai gerar tem dois erros. Primeiro, que a gente vai perder um pouquinho a nossa série histórica, e segundo, que vai dar muito mais trabalho. E isso vai ficar muito caro. E a gente não dá conta de fazer. Então, a escolha do modelo, eu poderia dizer que é um caráter... Meu Deus do céu. Pior que agora não sei nem desligar. Desculpa. Não, tranquilo. A gente põe faz um assim, depois na edição. Então, voltando lá à questão dos estatísticos lá da UFSCar, eles disseram assim, a escolha deles não foi só dentro da estatística, eles utilizaram, por exemplo, a relação custo-trabalho, né, para ter essa escolha, que a gente pode dizer que é um modelo relativamente subjetivo. Né? E aí a gente permite fazer determinadas coisas e permite não fazer outras. Um exemplo de escolha, assim, e até por exemplo, o resultado do ENAD, que é o exame que os alunos de graduação fazem ao final, ele não usa a teoria da resposta ao item. Né? Então, os resultados de um ano para o outro, eles não são comparáveis. Eles não são comparáveis. Né? Enquanto que do Enem são comparáveis porque de um ano para o outro, porque usa a teoria da resposta ao item. E os próprios estatísticos do MEC que dizem isso, não dá para a gente comparar, dizer que uma faculdade tirou 10, acertou 70 e o outro ano 80, que ela melhorou, ela pode ter até piorado. Não tem esse grau de comparação. Pode ser que a prova desse ano tenha sido mais fácil, né? E aí foi uma escolha desse modelo que ele foi aplicar. E provavelmente no ENAD eles não usam a teoria da resposta do item por causa do custo. Certo. Também. Porque ela é muito... O Enem, você aplica uma prova para 10 milhões de pessoas, né? 2 milhões, é muita gente, né? E o ENAD são várias provas, né? Daí teria muito trabalho, não deram conta de fazer, né? Então, uma das coisas que é importante, Flávio, também a gente saber que quem vai trabalhar com análises quantitativas, ele tem que ter modelos estatísticos. E aí ele tem que, primeira coisa, é saber calcular. Mas não necessariamente, né? Por exemplo, assim que tem muitas ferramentas que fazem a conta sozinha, e você pode pedir para um estatístico, né? De forma lícita, não é você contratar um estatístico e dizer que contratou, né? Exato.
análise, é lícito, né? E tem muitos artigos que tem lá o nome da pessoa, do orientador e do estatístico. Pois é. Porque ele participou, né? Então, calcular isso. Mas daí tem a outra coisa, que é o processo de analisar. E aí você tem que ter um processo de aprendizagem de como você analisa, né? Então, eu lembro quando eu trabalhava numa outra instituição, a gente já fazia algumas provas, daí a gente ia analisar. E daí a gente foi aprendendo algumas coisas lá com os estatísticos da faculdade, como analisava, né? Por exemplo, assim, desvio padrão, né? Que é o erro da amostra. Daí os estatísticos nos disseram, quanto maior o desvio padrão, mais heterogênea é a turma. Quanto menor o desvio padrão, nem vou explicar o que é isso. Depois, se alguém não sabe, procura aí no Google. Desvio padrão. Né? Só assim, eu não resisto de explicar. Professor, é difícil, Flávio. Nós somos assim. Vamos assim. Desvio padrão significa o seguinte, da média, você tem uma quantidade acima e abaixo, que seria mais ou menos um valor, no qual 69% da amostra está naquele intervalo, né? Por exemplo, assim, tirou 5, mais ou menos 2. Então, entre 3 e 7, está, se não me engano, 69% da amostra. Né? Então, quanto maior for o desvio padrão, mais heterogêneo, quanto mais estreito. Tá. Então, isso significa saber analisar. Então, quando você vai trabalhar com dados estatísticos, você tem que, dados com quantitativo, você tem que buscar aprender a analisar, né? Senão você começa a pegar lá números, né, e não dizer nada. Por exemplo, aquela análise que o Flávio estava fazendo no início é uma análise de dados, né? Você tem que compreender o que significa isso, né? Quando a gente trabalha com dados estatísticos, né, ou com as coisas, tem dois tipos que a gente pode chamar, dois grandes tipos, né, que são os levantamentos e os experimentos. Né? Então, no exemplo da pesquisa eleitoral, ele é feito um levantamento. O jornal, ele não faz nada para mudar a posição das pessoas, né? Ele vai lá e pergunta. Ele só identifica as variáveis, né? E daí ele procura lá um tanto de mulheres, um tanto de analfabetos, um tanto de nível superior, um tanto de homens, um tanto de mulheres, né? Mas ele não intervém no processo, né? Quando a gente aplica um questionário, né, a um grupo, também a gente não está intervindo. A gente vai lá e faz o levantamento, né? E tem o segundo modo de métodos quantitativos, que são experimentos, no qual você faz uma intervenção num determinado local. Por exemplo, você pega uma sala você vai trabalhar com o uso de um software para ensino de matemática. Né? Então, você faz lá primeiro, aplica uma prova para os alunos, né, por exemplo, né, eles têm os dados. Você faz a intervenção, que é desenvolver a metodologia com aquele software, né? E depois você faz uma outra prova. Então, você teve uma intervenção, daí você analisa a melhora. Né? Daí, até esses tipos de experimentos, né, eles fazem até grupos de controle. Né? Então, por exemplo, eles pegam 2 salas de uma mesma escola, um ensina matemática de um jeito e o outro ensina usando os recursos de informática. E depois você compara o desempenho entre eles, né? Então, aí você tem 2 tipos de métodos quantitativos, de levantamento e de experimento. A maior parte das pesquisas na área de educação é levantamento. Né? São poucos experimentos, efetivamente, onde você testa uma metodologia. Né?
Isso é uma das coisas também que é importante, né? E aí a gente fala, quando a gente está falando sobre esse processo de interferência, né? De coisas, de previsões, daí tem o que algumas pessoas chamam de profecia autorrealizável, né? Uhum. E isso significa que uma própria previsão ela é uma variável, né? Um exemplo, se você disser que esse ano nós vamos o país está numa crise econômica e vai haver uma corrida aos bancos para pegar dinheiro, as pessoas retirarem dinheiro e os bancos vão quebrar por causa desse movimento. Se eu ouço isso, a primeira coisa que eu faço é correr no banco, retirar o meu dinheiro. Né? Daí o Flávio também faz, você também faz isso, todo mundo corre nos bancos, todo mundo retira os dinheiros e os bancos quebram. E aí a conclusão é óbvia, né? Uhum. Os bancos iam quebrar mesmo. Não, isso aí não tem nada a ver. A obviedade aí é a última coisa que a gente podia pensar. Né? Exato. É isso Olha o mesmo. que aconteceu com a corrida aos supermercados no início da pandemia. Uhum. Vai acabar o alimento. Tem gente correndo aos supermercados. Só esta frase provocou uma enorme corrida aos supermercados. Exatamente. Isso as pessoas correram atrás do alimento, vai acabar, eu vou ficar sem, né? Tem que ir lá comprar, tem que comprar bastante, né? E Pois agora é. está em casa, né? Eu não corri, Então, não. pois é. Isso é uma das coisas que. E principalmente, Zé, nessa coisa da profecia autorrealizável, mesmo a gente usando, a gente ou aquele que divulga alguma informação, né, quando ele diz, há uma tendência de. É muito comum as pessoas acharem que aquilo já está acontecendo, quando não está. Ou dá Uhum. uma tendência de, está dizendo, é possível que aconteça tal coisa. Mas por que ela pode se tornar, que era uma variável, e se transformar numa profecia que se autorrealiza? Porque as pessoas acreditam que não é tendência, que já está ocorrendo. Vão, cumprem aquela coisa e ao final dizem, tá vendo, eu não falei que ia acontecer? Uhum. Conclusão óbvia e equivocada. Óbvio, equivocado. Então, principalmente quando você vai trabalhar com experimentos, né? Você tem que trabalhar com essa variável do que é o próprio experimento, ele já está sendo uma. Por exemplo, naquele exemplo lá, assim, se os alunos souberem que está fazendo, que estão com o computador e eles estão sendo testados para ver qual aprende mais, pode até ser que esses que não estão usando o computador não prestem atenção na aula. Pô, né? Os meninos lá do outro lado, eles estão estudando com o computador, eles vão aprender. E os outros, não, nós vamos aprender mais que a outra sala, vamos aproveitar essas aulas, não sei o quê, papapá. Essa é uma influência que o experimento pode ter, o próprio experimento causar aquilo, né? E quando não dá naquilo, tem uma explicação estatística que pode ajeitar a situação, dizendo, esse é o ponto fora da curva. Essa é a exceção. E outras formas de explicar, que estatisticamente não tem problema. O problema é o efeito que isso causa. Né? Qual é o efeito? É dizer, bom, então se eu me esforçar como se esforçou o fulano de tal, eu também vou ficar rico. Não, é bobagem, né? Exato. Essa coisa da profecia autorrealizável, normalmente a gente vê uma certa incidência, né, uma certa frequência maior disso, sobretudo em questões que dão resultados negativos. Olha, se você continuar andando pela sala, você vai reprovar de ano. Aí o aluno reprova. Você fala, não falei para você que você ia reprovar? Ou seja, a culpa de você reprovar é o fato de você ter ficado andando na sala o ano inteiro. Não prestou atenção, não fez. Então, eu uso uma ideia que é do campo da estatística, que é a ideia da probabilidade, né?
transformada numa verdade de origem. Uhum. Se você continuar andando na sala, mesmo que eu diga é uma tendência ou é provável que você vá reprovar de ano, não é? Na verdade, essa tendência ou probabilidade é uma verdade de origem. Né? É, Chega a soar como uma ameaça. Né? uma ameaça. Sabe que na área da saúde, né, assim, esse grupo de controle, né, para saber se efetivamente está resolvendo, né, por exemplo, assim, a vacina, né, assim, a gente vacina, você pega lá 9 mil pessoas, parece que esse é o número, né, que estão testando a vacina do Butantan, que o Butantan está fazendo lá com os chineses. E daí 4.500 dá a vacina e 4.500 você não dá a vacina, né? Para você saber lá na frente se foi a vacina que curou ou se foi outra coisa. E aí, na área da saúde, uma coisa que eles fazem para poder tirar um pouquinho esse autorrealizável, que no nosso caso, na área da educação, na área de humanos, é mais difícil, né? Eles fazem o seguinte, eles fazem algo chamado duplo cego. A pessoa que recebe a vacina não sabe se ele recebeu placebo, que é o negócio sem a vacina, ou se ele recebeu a vacina. E o médico que acompanha os pacientes que estão sendo examinados não sabe quem recebeu a vacina. Certo. Né? Então, daí eles tomam... Porque senão eu já tomo a vacina, né? Ai, meu Deus, eu já vou. Será que eu estou passando mal? Será que isso aqui eu estou sentindo é da vacina, né? Ou o médico também, ele fica já induzido a isso, né? E daí depois, no caso... E quem vai analisar os dados é uma terceira pessoa que não aplicou a vacina e que não tomou a vacina e que não acompanhou, né? Essa é uma tentativa de tentar superar essas coisas da profecia autorrealizável, né? Então, por exemplo... É verdade. Né, se a vacina, ela... Né, só o ato de tomar... Mas no caso, por exemplo, no meu exemplo do computador, isso aí, ela não vai ter uma dificuldade, né? Porque a gente não dá para a gente dizer para o aluno que ele não está aprendendo com o computador está na frente dele, né? E não dá para dizer para o outro que ele não está aprendendo. Mas aí você tem que criar algum mecanismo, né, para poder realizar que não seja para superar isso, né? Essa é uma das coisas. Só para completar essa ideia, me veio a questão seguinte, para você ver como tem muita coisa envolvida quando a gente usa dados quantitativos. Hoje pela manhã, meu menino esteve em casa e falou assim para mim, me diz uma coisa, quando sair essa vacina do Butantan com os chineses aí e tal, você pretende tomar? Eu falei, olha, vamos analisar a situação por outro aspecto. Você está seguro, né? Que estão falando mal da vacina, isso ou aquilo. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você, para resumir a conversa. A questão não é bem essa. A questão é a seguinte, eu estou trabalhando em home office, estou trabalhando em casa, estou dando aula virtual, por quê? Porque não tem uma vacina para uma pandemia que está aí, ponto. Mas se surgir uma vacina, não vai estar mais na minha mão, provavelmente, eu decidi que eu vou ficar em casa e não vou porque eu não acredito na vacina. Se o meu empregador disser, tem a vacina, você toma lá na universidade, no dia seguinte você já vai ter que trabalhar, não é uma escolha minha mais tomar ou não tomar. A escolha é, eu quero manter o meu emprego ou não. Uhum. Você vê como é complicado? Então, esse tratamento estatístico, eu queria até fazer uma observação, que quando o sujeito recolhe dados estatísticos, organiza esses dados numa planilha, numa tabela ou num modelo estatístico de organização de dados, e olha os dados, ele não está fazendo análise. Ele está fazendo uma leitura dos dados, ou seja, ele está tentando identificar o que os dados estão mostrando para ele, inclusive. A análise vem depois. Exato. Vamos brincar um pouquinho, Flávio, de analisar as coisas? Vamos.
Então, aqui, a gente pegou aqui uma planilha, né, de um resultados do Enem de 2013, né, que até 2016, 2017, eles divulgavam, depois eles pararam de divulgar o resultado por escola, né? Certo. E nós pegamos aqui os dados de 2013 de ciências da natureza. Por que nós escolhemos ciências da natureza? Porque a hora que eu abri a planilha, a gente abriu a planilha, é esse dado que estava aí, mas a planilha abriu nela e a gente criou a tabela em cima dela, né? Então, vamos relacionar aqui. Então, desses dados, a gente tem dois resultados. Um, que é a média dos 30 melhores da escola, e outro, que é a média da escola, né? Então, a gente tem que sempre dar uma organizadinha aqui, a gente quer a média da média, tá? A gente poderia pegar outro dado aqui. E aqui nós vamos também pegar o dado, nós queremos a média. Ok. Correto? E essas duas aqui, nós podemos chamar que são as variáveis dependentes. Por que ela é dependente? Porque ela é um resultado que não depende só dela, né? O aluno fez a prova, mas esse aluno teve alguns aspectos que alteram a vida dele, né? Então, vamos pegar um aqui, alguns dados que essa planilha do INEP, ela nos dava, né? Vamos pegar aqui um que eu acho que é interessante. Porte da escola, que é quantos alunos fizeram o Enem, né? Então, escolas que vão até 30 alunos, escolas até 60, escolas de 61 a 90, escolas com 90. E aqui a gente tem o desempenho do melhor alunos, os 30 melhores, né? E aqui a média da média, né? Certo. Daí a gente pode observar, por exemplo, assim, quando a gente tem a média das médias, é melhor se a escola for de porte médio, 31 a 60. Mas pensando em relação aos 30 melhores da escola, quanto maior a escola, melhor a chance da escola ter uma média melhor. Esse é um fator, né? Esse é um dado estatístico, né? Que a gente vai ter que interpretar esse dado. O que significa isso, né? Será que só o fato de será que ser maior ajuda, deixa mais coisas? Ou porque tem mais alunos, tem maior chance de ter aluno melhor? Esse é um dado para pensar, né? A gente pode brincar com outro dado aqui. Assim. Esqueci, depois eu volto e explico, falar alguma coisa. Localização. Se é rural ou urbano. Então, esse aspecto aqui, rural e urbano, né? Como era lá o porte, isso aqui é a variável dependente. Não, então, a dependente é o resultado. Aqui é a variável independente. Independente. Né? Então, a gente observa que, assim, em nível nacional, as escolas rurais, elas têm um dado menor, elas têm um desempenho menor. Né? Essa é uma das coisas que... Por que será? Né? Aí, o dado não nos diz isso. O porquê, né? Ele só diz que há um desempenho menor. Se eu pegar aqui um outro, vamos ver aqui, renda, que é indicador nível socioeconômico. Você tem muito alto, alto, é que a planilha ela não dá na sequência, assim, né? A gente observa que no muito alto, o desempenho ele é melhor que o alto, que por sua vez é melhor que o médio alto, que por sua vez é melhor que o médio
que o médio, que por sua vez é melhor que o baixo e que por sua vez é melhor que o muito baixo. Né? Essa é uma das coisas que a gente pode observar, assim, que há esse desempenho, não é porque os alunos, pelo menos os alunos são melhores, não sei o quê, isso aqui é porque há. Isso é uma das coisas que mostra que a escola, ela acaba muitas vezes mais conservando as diferenças sociais e as diferenças de oportunidade do que efetivamente resolvendo essas questões. Esse é um dado que é relevante. Né? Um outro dado que é relevante, assim, que eu acho que é interessante, eu acho que eu já tinha posto, mas eu acho que eu gostaria de trazer de volta aqui, que é por dependência administrativa. Eu não sei se eu falei, Flávio, se a gente só viu isso aqui. Ainda não. Ainda não, né? A gente viu na nossa preparação, né? Que você tem aqui, as escolas federais, elas têm um desempenho equivalente às escolas privadas, na média, né? Não quer dizer que toda escola privada é bom desempenho, mas ela tem. Né? E que as estaduais têm um desempenho menor. Né? E as municipais, elas têm um desempenho melhor que as. Um outro dado que é relevante, que aí a gente vê assim, que não é só o fator escola que influencia, outros fatores influenciam. Porque se você pegar a estadual que tem o pior resultado, ela tem, nos dados comparado com as outras, ela tem um desempenho muito próximo da média das escolas privadas, né? Isso que tem muita escola estadual que é muito boa e tem muito aluno, né? Que influencia o fator aluno, né? Então, este aqui é um dado de levantamento. Isso aqui não é experimento, porque nós não fizemos nenhuma ação, né? A gente só pegou o resultado dos alunos. Esse aqui é um pequeno exemplo de como que funciona. A gente pode trazer essa questão do quantitativo pensando as variáveis dependentes e independentes, né? Então, aquilo que afeta e aquilo que não afeta. Né? É como eu dizia um pouco antes, né? A gente organiza os dados numa tabela como essa, numa planilha, aí a gente lê os dados, e aí quando começa a fase de análise, se começa a fazer inferências sobre os dados, inclusive a conjecturar com eventuais hipóteses. Vamos pegar aquele dado que ficou na minha cabeça da escola urbana e rural. Há uma incidência na divulgação que se faz, no uso que se faz dos dados de escolas, que tem criado, na minha concepção, uma ideia de que há uma tendência visível nos dados a dizer-nos que a escola urbana tem rendimento melhor, né? Os alunos têm rendimento melhor do que na escola rural. Daí para a gente fazer no senso comum, a gente que está ouvindo isso na TV, no rádio ou lendo no jornal, a gente fazer uma inferência generalizada e dizer assim, então a escola urbana é melhor do que a escola rural, ou o aluno de escola urbana é melhor do que o aluno de escola rural. Quando se divulga esses dados, se faz esse tipo de análise, pode usar o modelo estatístico que você quiser. Não tem nada que tire esse efeito depois causado na mentalidade das pessoas. É muito difícil você reverter isso depois. Concordo, Flávio. Normalmente, principalmente quando a gente trabalha com esses resultados de avaliações, né,
elas, principalmente na hora que elas são divulgadas publicamente, na realidade, elas fazem mais um desfavor do que um favor, né? Porque ela gera preconceito, gera interpretações equivocadas, né? Que esses dados, eles poderiam servir para influenciar alguma política pública em favor, por exemplo, das escolas rurais. Precisa Pois fazer, é. né? Isso sim, né? Mas quando a gente usa isso aqui para fazer ranqueamentos, não sei o quê, esse é um bom exemplo de um uso muito ruim de dados quantitativos. Daí a qualidade do quantitativo ele é medíocre, né? Então, tem um outro problema, né, Zé Carlos? Assim, e não é porque eu acho que análises que começam no campo da estatística sejam ruins. Não tenho nada contra a estatística, nem contra os estatísticos. Me incomoda é quando os estatísticos oferecem dados para uma dada agência, né? E essa agência divulga através da mídia, ou das mídias, ou mesmo através das escolas, dados organizados sem dizer qual é o modelo de análise que se pretende fazer a partir dali. Não é nem questão até de modelo. Que tipo de inferências, que tipo de argumentos nós vamos construir e sustentar com esses dados? Aí vem um problema causado pela forma de uso que se dá aos dados estatísticos, que gerou já um senso comum. Os próprios estatísticos têm parcela nessa responsabilidade, na ideia de que os dados não mentem. Não tem coisa mais estranha do que uma ideia como essa. Por uma razão simples, né? Os dados são produzidos. Flávio, vamos para o nosso vídeo de hoje, Flávio. Por quê? Eu achava, Flávio, que eu ia achar a verdade absoluta nos dados quantitativos, Flávio. Mas o que aconteceu? Os dados quantitativos parece que não têm a verdade absoluta, Flávio. A gente Como você chegou a essa conclusão? Não é exatamente o contrário que dizem por aí? É verdade, o pessoal fala o contrário. Então, eu cheguei à verdade absoluta, Flávio? Nós temos tempo ainda? Não, terminou. Eu queria responder, mas o tempo acabou. Tá bom. Então, pessoal, até uma próxima. Até uma próxima, Flávio. Até, Zé Carlos. Lamento, mas não deu para responder hoje.